Já imaginou se tornar um especialista em análise de defeitos e projetos em eletrônica em pouco mais de um ano e entrar para a nata dos melhores técnicos do mundo? Isso é possível com uma metodologia revolucionária de ensino, reconhecida pela Sony e Fundação Bradesco, que não depende da escala ômica e utiliza somente as 4 operações básicas de matemática para dimensionamento e análise de defeitos incríveis. E é para você, estudante ou profissional da área, técnico ou engenheiro que almeja salários acima de R$ 5.000, ultrapassando 10 mil em alguns casos, mas também para você que tem somente 13 anos de idade e que nunca estudou eletrônica ou apenas é hobbyista. Sou Mário Pinheiro, professor e coordenador de cursos da Escola CTA Eletrônica, e na aula de reforço de hoje, o estudante Luiz Alberto Rocha de Oliveira, da cidade de Guarabira, estado da Paraíba, faz análise básica de fonte de alimentação estabilizada. Não está especificando o valor, está apenas comparando os valores para você dizer qual é a tensão de saída. Por quê? Porque esses valores variam de acordo com a carga, né? Estando com 18 volts, e aqui eu tenho 3x, e aqui eu tenho 1x, qual o valor que eu tenho aqui? 4,5. Aí a pergunta é, vai dar para polarizar esse Zener? Não. Então, vai dar 4,5 e o Zener ficará sem polarização. Para que eu possa manter aqui uma tensão estabilizada, não importa qual, mas estabilizada, se essa resistência quer aumentar, essa também vai ter que aumentar, para manter a tensão aqui igual. Se houver uma fuga aqui, entre emissor e base, realmente você praticamente tira a corrente daqui, e aí eu tenho apenas esse resistor, esse aqui que iria baixar mesmo. Menos 20, ixi, está aqui no negativo. Então o que está acontecendo? Eu fico com aquele velho e bom curto coletor emissor. É, velho, bom mesmo. Curto, coletor emissor. Tá certo essa polarização de base, mas o transistor e o emissor está completamente despolarizado porque o transistor está em curto. Emissor e coletor. Isso mesmo. Boa noite, Luiz! Boa noite, professor. Pode falar. Vamos, bloco 56. Opa, tá chegando no final, hein? Eu estou ansioso demais para fazer a prova para ir para o terceiro. Eu vou ditando aqui para o senhor. Pode falar. Utilizando como base a figura 7, aula 14, a tensão VI, que é a tensão de entrada, é de 18 volts. E o resistor R1 possui metade do valor de RL. Carga. Olha, metade. A tensão de VS de saída será de... Metade R1 é metade do RL, certo? Tá. Então, ó, já metade, aqui entra 18, ele é metade do valor desse aqui. Quanto será que vai dar aqui? Aí é justamente aí onde eu fiquei perdido. Você tem 18 volts. Aqui você tem meio X. E aqui você tem X. Vamos colocar números, né? Já que você não está... Aqui você tem 10, aqui você tem 20, é o dobro. Ou esse é metade. Qual a tensão daqui? Daria 6. Aliás, daria 12. Isso, 12 volts. Então, VS igual a 12 volts. Aqui não está falando, na verdade, não está especificando o valor, está apenas comparando os valores para você dizer qual é a tensão de saída. Por quê? Porque esses valores variam de acordo com a carga, né? E também vai alterar esse aqui, mas aqui daria 12, beleza? Certo. Entendeu? Ainda não. Não entendi por que aqui. Mas porque é meio, aí meio seria mais ou menos equivalente a 1?
digamos assim, se fosse nas Não, ele é proporções de metade resistor. desse, olha lá, meio em relação a esse, ou 0,5. Metade. Hum, Não está dizendo que R1 é metade do valor? é metade do valor, é. Então, esse aqui e esse aqui. Ah, não sei fazer a conta com meio. Não, é a mesma coisa. Se você colocar 1, esse aqui é o dobro, 2. Se você colocar 10, esse aqui é o dobro, 20. E assim por diante. Pois vamos pro próximo. Eu tô já gostando desse negócio. Não está gostando? Tô já gostando. Tá gostando. Qual é o próximo? Tô. Fala aí. O próximo é do mesmo nível, né? Então vai. Utilizando como base a figura 7, aula 14, se a tensão de entrada VI é de 18 volts e o resistor possui o mesmo valor de RL, carga, a tensão de VS será de Igual, XX. Um X, um X. Quanto dá aqui? 9. Exatamente. 9 volts porque são iguais. Isso para eu entender. Ah, era difícil, né? Mas isso é módulo 1, pô. Não, eu digo assim, quando comecei o módulo 1, isso era difícil, não. Entendi. Isso era Era difícil. muito difícil. Ah, Não, eu vou pro 3 já agora, para aperrear o senhor. Vai. Vamos lá, pro 3. Utilizando como base a figura 7, a tensão de VI é 18 volts e o resistor possui 1/3 do valor de RL. A tensão de VS será de 1/3, ó. 1/3. Ou seja, se aqui você colocar 1, aqui será 3 vezes mais. Entendeu? 1/3. Aí. Não, 1/3 não. Pera, fiz errado. 2, metade. Não, é isso mesmo. 1/3 dá 0,33. 3 e 1, 4. 1/3. 1/3. Deixa eu ver se eu estou fazendo a coisa certa. Vai ter que dar 4. Vai ter que 18 vai ser dividido por 4. 4, é. Isso mesmo. Isso não está fazendo certo. Que vai dar? Vai dar 4,5. Aliás, né? Não. 18, 9, 4,5. Isso mesmo. Não, 4,5 não. Aqui quanto dá? Aqui é menor. 13,5. Isso, 13,5. Interessante. É? Interessante. Foi, agora eu vou por 5. Utilizando como mesma coisa. Utilizando como base, aí ele bota uma figura 8, que tem um Zener de 9 volts, professor. Opa, então agora é a figura 8. Ele tem um Zener de 9 volts. Então vamos lá. É esse aqui. Pronto, vou começar a ler de novo. Utilizando como base a figura 8, aula 14, se a tensão de VI é de 18 volts e o resistor R1 possui o triplo do valor de RL e o Zener for de 9 volts, a tensão de VS será de... Então vamos lá. Esse aqui é o triplo desse aqui, não é? Tá dando repique aí no meu som, não sei porquê. Esse aqui é 3 vezes maior que esse, certo? Certo. Se eu estou entrando com... Primeiro faz o cálculo sempre com resistor. Estou entrando com 18 volts e aqui eu tenho 3x e aqui eu tenho 1x. Qual o valor que eu tenho aqui? 4,5. Aí a pergunta é, vai dar para polarizar esse Zener? Não. Então vai dar 4,5 e o Zener ficará sem polarização.
Que é 9,5. Com uma velha e boa chave aberta. É. Isso é bom. Deixa eu ver aqui. Agora tem uma 6 aqui. A 6 é interessante. Tudo na CT é interessante. Utilizando como base a figura 8, se a tensão de VI é de 18 volts e o resistor possui o valor de 1R, 1 ohm, e o N for de 9 volts, ocorrerá, letra A, 9 volts sobre a carga, letra B, 4,5 sobre a carga, o Zen entrará em curto e R1 aquecerá levemente. O Zen, essa é a letra C, a letra D. O Zen entrará em curto e R1 abrirá. Letra E. O Zen entrará em curto e a fonte continuará funcionando sem problemas. Tá, o que você achou? Eu achei aí que se aqui é de um R, vai pegar fogo com força. E você acha que não vai ter corrente para queimar o Zener? Vai sim, com certeza. Se eu estou com uma tensão de 18 volts, então, o Zener não vai aguentar não, ele vai queimar nele. Isso, e depois vai abrir R1. E o meu então vai dançar junto. É, isso mesmo. E esse aqui também, depois vai abrir. Porque ele vai segurar toda a bronca, digamos assim. Legal. Certo? Aí vamos para o 7. Aí eles pedem as figuras 9 e 10 da mesma apostila, professor. 9 e 10. E 10. Nove. 9 e 10 é para fazer uma comparação. A questão pede. Tá. A 9 e a 10 para fazer uma comparação. Pode falar. Vamos lá. Comparando as figuras 9 e 10, podemos dizer que elas representam vai comparar a 9 e 10. Espera. Isso, vai comparar as duas. Eu coloquei só. Eu coloquei só uma. Espera aí. 9 e a 10. Pronto, 9 e 10. Tá aí. Pronto, vamos lá. Aí a questão A diz: os circuitos, circuitos completamente diferentes, aí circuitos parecidos, mas com correntes circulantes bem diferentes. Letra B, né? Aí letra C, circuitos parecidos, mas com tensões de saídas bem diferentes. Letra D, circuitos parecidos, mas R1 suportará muito menor corrente que Q1. E circuitos idênticos, sendo que Q1 apresenta a mesma resistência que R1. Sim. Na verdade, R1 é a representação de Q1. São circuitos idênticos. Interessante. Porque aqui, na verdade, as fontes, isso aqui está representando a fonte de alimentação, certo? Certo. E fonte de alimentação, normalmente tem um regulador em série com a carga. Então, o que ele Essa carga seria o aparelho, professor, que está sendo alimentado? Exatamente. E ele tem uma resistência variável. Por exemplo, se for um televisor, pode variar o brilho, pode variar o volume. Se for um amplificador, pode variar o volume.
Ou seja, o consumo é variável. Essa resistência varia de valor. Para que eu possa manter aqui uma tensão estabilizada, não importa qual, mas estabilizada, se essa resistência quer aumentar, essa também vai ter que aumentar, para manter a tensão aqui igual. Isso. Por quê? Porque a representação disso é isso, ó. Vin, ou VI, aqui o R1 ou o Q1, que é a mesma coisa. Que é um resistor variável. É, R1 ou Q1 e aqui o RL. Então o que vai acontecer? Se aumentar o consumo, ou seja, se essa resistência diminuir, para manter essa tensão estável, essa também vai ter que diminuir. Proporcionalmente, exatamente igual. Quer ver? Ó? Vamos dizer que isso aqui era 100 ohms. E aqui eu tenho 9 volts. E aqui eu tenho 18 volts. Qual que tem que ser essa resistência do R1? Ela tem que ser de 100R também. Exatamente. 100R. Mas agora, essa daqui consumiu mais. Agora ela tem 80 ohms. Espera aí, mas para manter os 9 volts, o que tem que ser essa daqui? 80 ohms também. Tá vendo? Ela está diminuindo por igual. Agora eu vou colocar isso aqui para 50 ohms. Para manter os 9, o que essa aqui tem que fazer? Ser os mesmos 50. Isto! Pronto, aí você viu que essa daqui tem que variar igual a essa para poder manter a tensão de alimentação estabilizada. Que legal, né? É assim que as fontes fazem. Viu? Isso, em 23 anos, eu me lembro do episódio do Pica-Pau. Em 23 anos nessa empresa estatal, essa é a primeira vez que isso me acontece. Como é que é? No Pica-Pau, professor, no desenho do Pica-Pau, tem um episódio que é um cachorro, ele trabalha numa empresa estatal. Ah, tá. Aí o Pica-Pau fica aperreando ele, sabe? Perturbando ele. Aí ele diz, aí toda vez que nunca teve um acidente, aí toda vez que acontece um acidente, aí ele diz, em 20 e tantos anos nessa empresa estatal, essa é a primeira vez que isso me acontece. Pronto, essa foi a primeira vez que isso me aconteceu. É assim que funcionam as fontes de alimentação. E não importa se é um conversor DC-DC, é a mesma coisa. Se gera uma tensão estabilizada, significa que a resistência equivalente do conversor DC-DC é exatamente igual, quer dizer, igual ou proporcional à carga para manter a tensão estabilizada. Interessante. Legal. Deixa eu procurar uma... Ainda temos algum tempinho, professor? Temos muito tempinho. Muito tempinho, que bom. Vamos para o bloco 57, a partir do 12. Bloco 57. A partir do 12. A partir do 12. 12, que já são defeitos. Tá. Que essas são essas figuras, mas já a questão do defeito já. Vamos lá. Vamos lá. Aqui você tem na saída a tensão de... Na saída a tensão de 5,4. E aqui no Zener tem a tensão de... 6 volts. Isso, 6 volts. Então dá uma olhada. Isso aqui, vamos redesenhar para que você possa
entender só um pouquinho, redesenhar, depois vai ficar normal, tá? Ó, um transistor e aqui a saída que é a carga. Esse transistor, dos 20 volts, ele recebe uma polarização do resistor R1. E aqui na base tem um Zener ligado à massa com valor de 7,8 volts. Aqui está dizendo que tem 6 volts e aqui está dizendo que tem 5,4. Essa tensão está correta, sim ou não? Não. Não. Devia ter aqui 7,8, não é? É. Só que está baixa, certo? Isso. Quais são as probabilidades de uma tensão sobre o Zener abaixar? Eu pensei, assim, inicialmente, em fuga entre emissor e base. Bom, Mas eu também não respondi com aquela certeza. Se houver uma fuga aqui entre emissor e base, realmente você praticamente tira a corrente daqui e aí eu tenho apenas esse resistor e esse aqui que iria baixar mesmo. Só que, qual é a tensão de base? 6 volts. E qual a tensão de emissor? 5,4. Não tem o 0,6 de base emissor? Tem. Então, praticamente não pode ser isso. Não temos. Tem o 0,6. Então, praticamente não é. Então, o que faria essa tensão cair aqui nessa malha? Outra possibilidade seria fuga no diodo Zener. Isso. Mas a gente ainda tem outra possibilidade também. Fuga no diodo Zener, exatamente, é fazer essa tensão cair. E qual é a outra possibilidade que você viu? Esse R1 aí dá uma alteradazinha para muitos K acima. Se o R1 der uma alterada, ele não vai... Não é pelo Zener, o Zener iria manter a tensão, mas corrente diminuindo, menos corrente, esse transistor não vai conseguir drenar a corrente que ele precisa, porque caiu menor polarização, menos corrente por aqui, menos queda de tensão. Então podem ser duas coisas. Esse resistor alterado ou esse Zener com fuga. Nós temos a letra E. Nós temos R1 alterado? Não. Mas temos o Zener com fuga? Temos. Então, a letra E. É a letra E, exatamente. Professor, eu tenho uma dúvida aqui. O senhor colocaria, em alguma questão da CTA, teria essas duas possibilidades? Não, você na prática pode pegar as duas possibilidades, mas não importa. Você analisa a primeira e depois mata a segunda, não tem problema nenhum. É que nós não colocamos um monte de peças para você não ficar confuso, né? Um defeito por vez. Então Afinal, a gente ainda está aprendendo, né? Mas pode acontecer, num caso raríssimo, pode ter defeito em duas peças, ou mais. Mas são casos raríssimos, né? Então, pronto. Vamos para a 13. Enquanto a gente ainda tiver tempo, a gente vai tirar esse defeito. Vamos lá. Mas o tempo o senhor diz aí. 13. Ixi, esse aqui é mais enrolado. Esse aqui você vai ter que repintar tudo. Olha só. Esse aqui você vai ter que considerar o terra como positivo. Veja bem que eu estou redesenhando, porque é um circuito mais difícil de entender. Esse aqui é o positivo. Positivo vai passar pela carga, vai passar pela carga RL. E vai, caminhando para o negativo. Vai passar pelo emissor do transistor e vai chegar aqui no menos 20 volts, tá vendo? Certo. Para polarizar esse transistor, eu vou ter um resistor
R1 ligado no menos 20. Olha lá. Ó. E para estabilizar essa tensão, eu vou ter um Zener ligado no potencial mais positivo. Ó. Como o Zener é de 7,8 volts, aqui vou ter quanto? 7,8. Isso, menos 7,8 volts. E tá normal, ó, 7,8. Só que aqui tem que ser uma tensão positiva, quantos volts acima? É 7,2. Não. Isso mesmo, menos 7,2. 7,2. Mas quanto tá mostrando? 20. Quanto? 20. Menos 20. Menos 20, menos 20. Vixe, menos 20. Menos 20, está aqui no negativo. Então o que está acontecendo? Eu fico com aquele velho e bom curto coletor emissor. Velho e bom mesmo, curto, coletor emissor. Tá certa essa polarização de base, mas o transistor e o emissor está completamente despolarizado porque o transistor está em curto. Emissor e coletor, isso mesmo. Maravilha! Vendo? CTA, professor. Se a gente tiver tempinho, a gente vai por 15. 15? Vamos lá. O senhor diz aí. Eu vou colocando as questões, aí o senhor vai dizendo, acabou. Aí a gente se despede e terça-feira a gente tem um encontro marcado de novo. 15. Eu estou perreando o senhor agora direto. Tá perreando. Perrear o senhor bem bastante. Logo eu tô aí, hein? Eu estou esperando. Na Paraíba. Venha-se embora para Paraíba, para as praias de João Pessoa. Ai, que beleza, hein? Venha-se embora. Nordeste, o senhor sabe que tem praia e... Sol, calor, é isso aí. Calor que dá com pau. Bom, como esse aqui já tá é o negativo também, ó, vou colocar igual, tá? Certo. Mesma coisa, mudou os valores do Zener. Professor, eu sempre busco não redesenhar, sempre tentar entender dessa forma mais difícil. Mas não, tem que redesenhar até que compreenda. Se você já compreendeu, não precisa mais. Ó, aqui tá 10,4. A tensão também é de menos 20. E a RL transistor, bom, aqui nós encontramos menos 20 volts. Vixe, menos 20 volts. Aqui é 0, aqui está menos 20. Caramba, e aqui, ó, menos 19,4 volts. Caramba! Que coisa, hein? Deixa eu ver aqui. O que você acha que aconteceu aí? Olha, qual é a queda de tensão sobre o Zener? Que tem menos 20. A queda é de 20 volts. 20 volts. Menos 20 volts. Aliás, 20 volts, não é possível. 20 volts, exatamente. Sobre ele, 20 volts. Mas, e aí? Pode ter 20 volts sobre o Zener? Não. Não. Então, o que está acontecendo? Eu tô achando que mas é meio estranho porque tem o 19,4 lá. Por quê? Aí então tem então para ter 20 volts aí... Sobre o Zener tem 20 volts. Sobre o Zener. O Zener está aberto. Isso. O Zener está aberto. Maravilha. Olha lá. Fechou. E aí o que aconteceu? Aberto, a corrente vem para cá
O transistor já está saturado, né? Porque quase saturou, 19.4 menos 20. Está sendo polarizado pelo R1. Então é Zener aberto mesmo. Isso aí. Já deu 30 minutos. Que maravilha. Não, ficamos sabendo que só. Professor, tchau pro senhor. Boas aulas aí, bom final de semana. E terça-feira a gente se vê de novo. Amém. Boa noite para você, Luiz. Se Deus nos permitir. Amém. Bom final de semana. Você também. Tchau, tchau. Obrigado mais uma vez. Tchau. Gostou desta aula? Tenho certeza que sim. Então se inscreva no canal, ative o sininho e depois em todas. E claro, deixe seu like, pois dessa forma o YouTube distribui esse conteúdo para mais e mais pessoas. A expansão do conhecimento é essencial para a valorização da nossa área. Logo, compartilhe esse vídeo com seus amigos técnicos. Já pensou em estudar conosco? Não? Então saiba que, de acordo com a Fundação Bradesco, nosso método é único no mundo. Conheça mais sobre isso entrando em nosso site ctaeletronica.com.br. Venha para a família CTA e faça parte do seleto grupo dos melhores técnicos do mundo. Um grande beijo no coração.